Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 10 de junho e eu continuo meditando em Apocalipse capítulo 7, versos 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Mas, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água da vida, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Este texto, na verdade, vem do profeta, do livro do profeta Isaías, que muitos séculos antes de Jesus disse no capítulo 49, verso 10: não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes da água da vida. Olha que interessante. O texto de Isaías, então, sendo citado no livro de Apocalipse. Quem é este que nos conduz a estas fontes de água da vida? O único que pode nos conduzir às fontes da vida eterna é o Cordeiro de Deus, porque em Apocalipse, capítulo 7, está dizendo que é o Cordeiro de Deus que nos conduz às fontes da água da vida eterna. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a vida eterna, nós recebemos a vida de Jesus. Em João capítulo 14, Jesus prometeu aos seus discípulos que ele voltaria para eles, para que eles não ficassem órfãos. Jesus não estava falando do retorno dele nos finais dos tempos, porque nós sabemos que todos os que estão em Cristo são declarados filhos de Deus, nos diz Romanos capítulo 8. Então, se somos filhos de Deus, é porque ele não nos deixou órfãos. Apocalipse capítulo 21, versos 6 a 8, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água, da fonte da água da vida. O vencedor herderá tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aqui está a herança que você pertence a Deus, que você se torna filho de Deus, como eu disse, citando João capítulo 14. Quando você bebe, você se torna filho de Deus. Interessante que esse texto, muitas das vezes as pessoas pensam que tudo em Apocalipse está falando dos finais dos tempos. Jesus está dizendo quem beber agora, quem beber hoje, porque o problema é o seguinte, que quando você não bebe dessa fonte da água da vida, você não tem a vida eterna. E o verso 8, que é um verso muito difícil, está nos dando uma lista de pessoas que não beberam e que não bebem da água da vida. E estas pessoas continuam no pecado e na morte. E eles vão, então, um dia beber da segunda morte. Não existe coisa pior do que entrar na segunda morte. A primeira morte é esta morte física, mas a segunda morte é a morte espiritual. Permanecer na morte espiritual é algo de terrível, muito terrível. Não, nada pior para uma pessoa de que permanecer na segunda morte. Deus veio a este mundo na pessoa de seu Filho, abriu o caminho para as fontes das águas da vida. Então, o que você está fazendo que não bebeu ainda desta água que é gratuita? E se você já bebeu, você tem a vida eterna, você tem o Espírito de Deus em você, você é um filho de Deus, você pertence a Ele. Então, viva como filho de Deus. Que Deus te abençoe.